Agora às 5h20, temperatura em 18 graus e 2 décimos. Nilo Cortês, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. Em resumo, o Laninha diminui um pouco e parece que vamos ter chuva aí no janeiro, Felizmente mesmo. fevereiro, março, já mais próximo da realidade, né? E que precisa bastante. Precisa bastante porque é o nosso milho, a nossa soja aí, bom, todas as culturas de verão, né? Precisa dessa chuva. Mas o tema de hoje, Nicolas, é o susto do porco. Ah, no início, quem sabe e lida ou acompanha a criação de suínos, sempre ele teve altos e baixos. E no início lá, o pessoal deve se lembrar, uns anos atrás, século passado, né? Que era criado aqueles porco preto, né? O Mouro, o Piau, o Nilo Canastra, e tinha uns quantos porcos aí, uns com faixa branca, né? E tradicionalmente estava lá na propriedade, era dada como comida, chamavam de lavagem, a boia de porco, mandioca, abóbora, enfim, essas coisas da propriedade. Foi um período que a banha trouxe muita riqueza aqui para a região, inclusive o ouro branco, como era chamado, né? E nas décadas de 50, 60, os Estados Unidos manda fazer, tinha a soja sobrando lá, e óleo de soja e essas coisas aí, manda fazer um estudo, uma pesquisa nessa área, e que ela foi meio que conduzida, dizendo que os derivados de soja não faziam mal para o coração e que a banha de porco é quase fatal. Foi muito assustado na época. E com isso, vamos dizer assim, foi a primeira grande guinada na área da suinocultura, que a banha perdeu o seu valor e precisou ser mudada, vamos dizer assim, toda uma situação na época de criação. E com isso já havia assim uma exigência um pouco maior de porco, né, suíno, carne, e decorrência o abandono aos poucos da banha. E as situações eram complicadas e surge em 1955 a Associação Brasileira de Criadores de Suínos aqui em Estrela. E aí por 56, 57 aparece o Duroc, que era um porco então americano dos Estados Unidos, vermelho, que tinha a gordura entremeada de carne e que para que essas coisas fossem de melhor qualidade, melhor acompanhado, fizeram os controles de registro entre os reprodutores, aquela história toda. E aos poucos foi dando uma outra guinada também na área da suinocultura. Só que ele exigia uma adequação do parque de frigoríficos e de abate, e havia uma complicação por causa da pele vermelha, do pelo vermelho. E começou a ser dado, vamos dizer assim, prioridade para raças brancas. E aí apareceu entre nós aí o Landrace, o Large White e tantos outros. Foi mais uma vez um susto entre os produtores de suínos. E cada vez que o mercado exigia, tudo isso mudava em novas estruturas, inclusive dentro dos frigoríficos. As coisas foram evoluindo e em 1972 foi criada a Associação de Criadores de Suínos aqui no Rio Grande do Sul, né? Como outras em Santa Catarina e assim vai, para trabalhar com registros genealógicos, genética, inseminação e criação de reprodutores, as famosas granjas, né? Que cuidavam então do padrão dos suínos da época, né? E colocavam, vamos dizer assim, um suíno mais padronizado, inclusive, para a utilização dentro dos abates frigoríficos e atender novamente à exigência de mercado. Isso tudo foi problemas na época. Quando eu cheguei aqui em 1977, o padrão mais ou menos das propriedades era ter um cachaço, umas 7 porcas, né? E trabalhava com aquilo ali e com a produção do milho e, se possível, a produção de soja para a propriedade nela. Não dependia de fora. Na medida em que isso foi
tendo problema de padrões de entregas, e era uma dificuldade muito grande das indústrias se manter. Fomos se criando criações de maior número de bicho por propriedade, e algumas propriedades, e muitas propriedades, tiveram de ser abandonadas, porque não tinham também a produção de milho, não tinha produção de soja suficiente, dependiam de fora, mão de obra faltando, jovens saindo, a idade avançando nas propriedades, tudo modificou o processo também de suinocultura. E com o aumento então, das criações, veio os chiqueirões aí, né? Muda também todo o sistema de ração sendo entregue por caminhão, tendo padrão na ração, e é uma série de outras vantagens na época para padronizar a entrega dos bichos. Então, as coisas vão acontecendo na suinocultura. E não para aí, né? Porque nós entramos agora já com um sistema, vamos dizer assim, de computadores, do celular, trazendo informação produtora, ajudando a fazer cálculos e controles, né? E logo, logo vem aí a tecnologia de informação dentro da propriedade, é só melhorar os sinais por aí, e inclusive da inteligência artificial, que vai ser uma outra mudança em cima da suinocultura. Então, cada passagem dessas aí sempre foi um problema para quem estava no setor. E ainda para atrapalhar mais um pouco, um emaranhado da legislação que nós temos, trabalhista, no meio ambiente, sanitária e de imposto, sempre causa assim, mais um desestímulo na área da suinocultura. E há muita crítica aí para o que nós chamamos de burocracia, né? Nós precisamos simplificar isso aí em todos os setores para facilitar aí a administração e o trabalho. Os próprios programas de governo, Nicolas, eles trazem recursos mais escassos, juros elevados, dificultam muitas vezes o acesso do produtor. E agora, né, quando a cooperativa Languiru está dando mais uma guinada para se adequar à situação atual, ela chama atenção, né? Porque é uma cooperativa organizada, pessoas trabalhadoras, os cooperados. Então, ela tem um nome, né, muito forte na região, e ela chama atenção como sinal de alerta, aí, sendo protagonista para uma nova atitude na área da suinocultura. Ora, onde o porco é 80% do preço dele em milho e soja, né, e nós estamos batendo recordes de produção de milho, soja e exportação, e falta para nós aqui dentro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o que mais paga por esses produtos para entrar na suinocultura. E o produtor precisa ter um preço equilibrado. Não adianta ele ganhar alguns centavinhos por quilo, o pessoal que trabalha na transformação, como diz o gaúcho, ganhar uns pilinha por quilo. Tem que haver um preço de equilíbrio entre a produção e o consumidor. Não é só querer o preço mais baixo. A própria importação de produtos concorrentes vem desanimar, vamos dizer assim, o setor aqui dentro. E que resta dizer, né, que se isso é barrismo, né, tentar melhorar as condições dos produtores aqui, então que seja barrismo mesmo. E a gente deseja a todos aí uma boa ceia de Natal, um Feliz Natal, e não esquecer de colocar aí os nossos suínos na mesa dos final de ano, aí, das festas de final de ano. Muito bem, obrigado Nilo e até a próxima terça. Agora 5h30, 5h30.